Olá, meus amores, estou passando aqui para fazer um vídeo para vocês, tá? Sobre erros que eu cometi na minha vida profissional, que eu espero que vocês não cometam, tá bom? O primeiro erro que eu cometi na minha vida profissional foi muito antes de eu entrar na harmonização, né? Eu me formei muito nova, com 22 anos, e aí eu fui para a USP, fui no Bauru, que era referência em dentística, que foi a minha primeira especialidade. O que aconteceu? Eu voltei para Natal. E eu achei que por ter feito uma graduação na Universidade Federal, por ter feito uma especialização num lugar que fosse referência, isso fosse me dar uma certa abertura, mas não foi bem assim. E eu voltei nova, sem muita humildade, né? Então são as coisas, isso foi uma das coisas que me fizeram ter um pouco de dificuldade de entrar no mercado e tudo mais, porque eu achava que eu já sabia muita coisa. E isso foi também quando eu entrei na harmonização, porque eu entrei fazendo cursos até inclusive fora do Brasil, então eu comecei há um tempo atrás. E o meu principal erro, que é o que eu sempre falo e eu vou repetir para vocês, foi o de não ter a humildade de ouvir o paciente de fato. Por quê? Porque eu achava que eu sabia mais do que eles, né? Do que o próprio paciente. Então o que acontecia? O paciente chegava no meu consultório, ele falava, eu quero um dente de tal forma, ou de tal cor, ou eu quero um preenchimento de tal jeito. E eu levava aquilo como a profissional sou eu, então eu não escutava o meu paciente, né? Isso de certa forma gerava um pouco de insatisfação, porque eu achava que eu sabia tudo, eu sabia o que era melhor, o que era a melhor resina, como é que era o melhor, as melhores camadas, o significado, enfim. Eu achava que eu sabia muito mais do meu paciente, eu não ouvia o meu paciente. Quando meu paciente chegava no meu consultório com uma foto de algum artista ou de alguém famoso, ou, eu quero lábio, eu vinha com a foto de Angelina Jolie, na minha cabeça eu dizia assim, eu quero lábio de Angelina Jolie, quem não quer esse lábio, né? E eu desconsiderava aquilo e eu fazia o que eu queria fazer no paciente. Então, eu acredito que foi um dos meus principais erros no início da minha profissão. Por quê? Porque eu não escutava o meu paciente. Quando ele me trazia a foto de Angelina Jolie, na verdade ele estava me trazendo uma referência, né? Ele estava mostrando mais ou menos o que ele queria. Isso, na verdade, está lhe dando uma facilidade de você trabalhar com o paciente. Quando eu comecei a ouvir mais o meu paciente, né? Como ultimamente eu escuto mais o meu paciente, quanto mais referência ele traz para mim, mais eu consigo entregar um resultado mais próximo do que ele quer. Então, assim, eu vou saber se o paciente ele tem um gosto mais exagerado, ele é um paciente um pouco mais natural. Aí ele gosta de um dente BL1, não, ele gosta de um A2, enfim. Então, escutar o paciente, pra mim, foi uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo. Porque eu vim carregada de arrogância, vamos considerar assim. Eu achava por eu ser uma boa aluna, ter sido uma boa aluna a minha vida inteira, e ter estudado muito, eu não deveria escutar o meu paciente. E foi o meu principal erro, porque eu não escutei o meu paciente. Coisa tão simples, né? E que a gente acha que a gente não precisa escutar o paciente, porque quem sabe é a gente, né? E na verdade, o fato de eu ter tido essa humildade de reconhecer que eu precisava escutar mais o meu paciente, entender mais a queixa dele, entender ele como ser humano completo, hoje me faz entregar resultados melhores e ter um reconhecimento profissional muito melhor, né? Que isso eu não tinha no início da minha profissão. Por quê? Porque eu achava que eu vinha da melhor universidade, eu vinha dos melhores cursos, eu tinha feito uma das melhores especializações, então eu não precisava escutar o meu paciente. Mas de fato, o sorriso é do paciente, o rosto ele é do paciente. Então por mais que a gente estude números, cefalometrias, análises, proporções, quem vai se olhar no espelho é o paciente. Então eu considero isso como o principal erro no início da minha profissão. O meu segundo grande erro foi não cobrar consulta inicial. Então assim, quando a gente começa, a gente não quer cobrar consulta inicial, só que o paciente acaba não valorizando tanto você como profissional, e você também acaba querendo marcar um paciente atrás do outro e não dar atenção devida para o paciente. Por quê? Porque você não está cobrando por isso, né? Você está lá no seu consultório, e aí sua agenda está cheia, mas aí você não está cobrando a consulta inicial do seu paciente, tá? Outro erro que eu tive, né, que eu acredito que seja da maioria das pessoas, é assim, vou encher meu consultório, vou colocar plano de saúde. Então assim, eu comecei, né, eu voltei de São Paulo para Natal,
E aí, assim, né, eu me vi naquela situação de eu que começar a atender, começar a trabalhar e tudo mais. Trabalhei numa fábrica de renome, que eu não vou citar aqui o nome. Mas, e aí eu fui atender plano, né? O que acontece? A gente acha que aquele paciente de plano é um paciente que vai fidelizar e vai ficar com a gente, mas não é real isso, né? A gente enche a agenda de plano de saúde, atende 40 pacientes no dia, como eu cheguei a ter mais de 40 pacientes por dia, mas quando eu resolvi parar de atender plano, ficou nem 10% daqueles pacientes. Então, o paciente de plano é paciente de plano oncológico ou plano médico, não importa. Vai ser sempre, porque ele, muito pelo contrário, quando eu dizia que ia descredenciar o plano, eu comecei a descredenciar um pouco, né, assim, eu resolvi descredenciar, ele chegava para mim e dizia, doutora, não acredito, você vai descredenciar, você vai sair do plano, então você pode me indicar algum outro profissional? Então, assim, eles são pacientes de plano odontológico, tá? São pacientes de planos médicos, então assim, eles não vão ficar com você quando se tornar um paciente particular. Claro que hoje eu tenho um paciente que foi de plano, mas é muito pouco. Assim, de 40 pacientes por dia, hoje eu tenho 5 pacientes que eram do plano que estão comigo até hoje. Então, assim, foi um erro, porque assim, eu queria lotar a minha agenda e achava que dali eu ia filtrar os pacientes e esses pacientes iam se tornar pacientes particulares meus. E eles não se tornaram. Eu tive que recomeçar, né? E eu perdi um tempo atendendo o plano, que foi assim, um tempo que eu estava basicamente atendendo para pagar conta, porque eu não conseguia dar qualidade, eu tive que encher meu consultório para poder pagar as contas do consultório, então não dava aquela qualidade necessária para um atendimento. Eu não cobrava consulta quando aparecia um paciente outro particular, então eu não conseguia dar um tratamento de qualidade, assim, uma experiência para um paciente diferenciada. Então, assim, foi um erro que eu cometi no início da minha profissão, que hoje eu não cometeria mais. Eu não começaria a fazer o plano odontológico e eu não faria consulta mais gratuita para um paciente que às vezes vai fazer a consulta e nem aparece mais, e aí você está passando uma hora com o paciente, fazendo planejamento, fazendo as análises cefalométricas, fazendo análises de proporções, e o paciente não volta mais. Então, assim, tudo no consultório tem custo, né? Então, é um erro que eu não cometeria novamente. Um outro erro que eu cometi também no início da minha vida profissional, tá? Que hoje é bem mais fácil, porque assim, eu tenho 16 anos de formato, naquela época a gente não tinha um marketing digital, a era digital que a gente tem hoje. Mas assim, eu achei que meus amigos, meus familiares, né, ia ser suficiente para encher o meu consultório. E não, na verdade. A gente precisa sim de outras ferramentas. Hoje está muito mais fácil você entrar no digital. Então você precisa aparecer um pouco mais para o seu público, né? Não tem como você fugir disso. Você precisa, mesmo que você não goste de ser blogueiro, de fazer dança de TikTok, enfim, você precisa ser visto pelos pacientes, porque hoje o mundo está extremamente digital, né? Naquela época não era. Eu tentei me adaptar, estou tentando me adaptar para o digital, porque também não é uma coisa que eu me sinto muito confortável, mas foi uma coisa que eu fui resistente durante anos a entrar no digital. Eu não suportava entrar no digital. E é uma coisa que muda muito a percepção dos pacientes, das pessoas. Então, assim, não cometam esse erro, não demorem tanto quanto eu demorei a entrar no digital. Tentem valorizar, não é você fazer dancinha de TikTok, não é isso. Se você gosta, ok. Mas é você levar conteúdo, que tenha contexto, enfim, é você entrar, mesmo que o paciente olhar você e lembrar você. Depois eu comecei a entrar no digital, pessoas que eram minhas amigas há muito tempo atrás começaram a marcar consulta porque me viram, só que me viram e lembraram de mim. Então, assim, hoje é bem mais fácil do que há 16 anos atrás. 16 anos atrás, quando eu me formei, eu precisava realmente um pouco mais do boca a boca, mas era outra realidade também. A concorrência era outro tipo de concorrência, era tudo muito mais fácil. Hoje em dia, não. Então, a gente precisa se adaptar a isso também. Então, não cometam esse erro, né? Eu comecei a dar aula, inclusive, sem estar no digital. E os alunos falavam, professora, você precisa movimentar seu Instagram, professora, você precisa... Porque eles já viam essa necessidade e eu achava que não. Como eu era extremamente acadêmica, né? Eu gostei sempre muito de estudar e tudo, eu achava que não. Isso era porque a pessoa não era boa o suficiente, então é por isso que a pessoa estava no digital. Mas isso não é verdade, né? A gente tem que pensar que hoje as pessoas vivem com o celular na mão.
Você pode viver no celular na mão, monetizando isso, né? Você aparecendo, você vendendo o seu trabalho, você trabalhando nisso, ou você pode viver no celular na mão, olhando nada e perdendo tempo, né? Então, eu vejo hoje o digital como uma forma de você monetizar, uma forma de você mostrar o seu trabalho, como você captar paciente, como você captar aluno, uma forma de você vender. E eu demorei muito para isso, né? Praticamente eu comecei a entrar de 6 meses para cá. Então foi uma coisa que eu errei, que eu não quis. Se eu pudesse voltar atrás, sem dúvida eu voltarei. Porque assim, eu tive muitas turmas de residência, muitas turmas de imersão que não foram divulgadas, que ninguém viu, que ninguém... Por quê? Porque eu odiava o digital, né? E eu acho isso extremamente importante hoje. É uma forma de monetizar. Todo mundo está no celular hoje. Pensa, uma criança de 2 anos está lá assistindo as coisas dela no digital. Então todo mundo está no digital. Não tem vitrine melhor do que o digital. Então para você vender o seu trabalho, para você vender o seu produto, não tem coisa melhor do que você estar no digital. Então foi o erro que eu cometi. Ainda mais fiquei treinando porque eu odiava. Então, para ser bem sincero, eu ainda não gosto. Não é uma coisa que eu faço por prazer. Eu faço por necessidade. Então a gente faz muita coisa pelo trabalho, né, para a gente conseguir entregar um trabalho bom, que não necessariamente é o que a gente gosta, mas é uma coisa necessária. Uma outra coisa que eu errei muito, e vou falar assim, eu tenho 16 anos de formado, basicamente 14 anos da minha vida profissional, foi estudar exclusivamente coisas relacionadas à minha profissão. E aí eu deixei de estudar finanças, eu deixei de estudar vendas, eu deixei de estudar liderança, e aí você sai da faculdade sem a menor noção de nada disso. E de repente você vai, com o tempo, né? Você já aprendeu que você tem que escutar o seu paciente, que você vai crescendo profissionalmente, mas você não tem noção como você vai liderar uma equipe, porque você está liderando uma equipe, você está trabalhando recepção, ASD, TSD, você está, às vezes é uma equipe multidisciplinar, e você se vê assim, sem saber nem por onde ir, né? Finanças, pior ainda, né? Você não tem a menor ideia nem como cobrar. Na verdade, eu não sabia nem como cobrar, não tinha nem ideia, na verdade, de quanto custava o procedimento de fato. Então, assim, foi uma coisa que eu demorei muito para começar a estudar. Hoje eu estudo praticamente a mesma proporção, né? Eu estou no mestrado, leio os artigos, tenho que saber metodologia, mas todos os dias eu estudo algo não relacionado à minha profissão. Então, eu estou assistindo ou um vídeo de marketing, ou um vídeo de digital, ou um vídeo digital, ou um de alta performance, enfim, alguma coisa, né, que não esteja totalmente ligada à minha profissão. Porque eu vejo que é uma coisa que é carente na faculdade, a gente não vê isso. E foi uma coisa que, por mais que eu ganhasse dinheiro, eu não sabia administrar. Eu não sabia liderar, eu não sabia liderar mesmo, assim, colocar as funções, fazer com que a clínica, o consultório, ela funcionasse em sintonia. Eu não conseguia fazer isso. Então, assim, eu era literalmente aquela pessoa que pagava os funcionários e eu não sabia cobrar os funcionários, eu não sabia, não cobrar as de ser chato e tudo mais. Não nesse sentido, no sentido de você realmente colocar as funções corretas para cada pessoa, né? Para saber realmente liderar e ter uma equipe, porque eu acho assim, que a gente tem que ter uma equipe que ela fala a mesma língua, né? Que ela caminha para o mesmo lado. Hoje eu tenho uma equipe muito maior do que eu tinha antes, obviamente. Eu comecei com uma funcionária, hoje eu acho que eu tenho 6, 7, não sei. Mas todo mundo fala mais ou menos a mesma língua. Então, isso conta demais. Então, assim, vocês têm que estudar coisas, sair da caixinha, né? Vamos pensar assim, sair estudar só o que vocês querem, só o lado profissional. É importante, até hoje eu leio os artigos diariamente, praticamente, né? É super importante, mas é importante também vocês pegarem e adquirirem outras experiências, porque o consultório é como uma empresa, né? Eu hoje não trabalho mais só com consultório, como, né, a maioria que me conhece sabe, então assim, eu tenho linha de glós, eu sou parceira de tal empresa, então assim, de todo um lado já meio que empresarial do negócio. Então eu tive, né, que na obrigatoriedade estudar essas coisas. Mas eu penei muito, eu perdi muito dinheiro no início, assim,
por não ter uma gestão eficiente, por não saber nada de finanças mesmo. Até imposto de renda, assim, você acaba perdendo, né? Você acaba deixando. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é muito importante, que vocês devem começar. Se formou agora, beleza, vamos fazer uma especialização, vamos fazer um curso de imersão. Vocês precisam se capacitar cada vez mais, mas vocês não podem deixar de estudar sobre liderança, finanças e outras coisas a mais, porque isso vai contar muito no funcionamento do consultório de vocês. Porque hoje o paciente ele não quer só o atendimento em si, ele quer uma experiência, né? Ele quer entrar no seu consultório e ter uma experiência boa, uma coisa positiva. E se você não tiver com uma equipe que fala a mesma língua que você, isso não vai ser legal. Vai ser vocês marcando, o ACD marcando, quando o paciente chegar lá você não está, você está viajando, como acontecia comigo, às vezes, né? Às vezes o paciente marcava, o meu ACD não sabia, marcava, quando chegava, a doutora desmarcava o paciente de última hora, e aí porque eu estava viajando, estava lá em São Paulo, estava lá no Rio de Janeiro, o paciente estava marcado, a gente não se conversava muito bem, e que o paciente ficava chateado, porque uma vez o consultório não estava e outra vez eu não estava. Isso daí gerava todo um desconforto. Eu não quero passar uma experiência positiva para ele, por mais que eu me qualificasse profissionalmente para aquilo, né, para o operacional, eu não tinha uma boa gestão. Então, isso é de fundamental importância. Eu acho que tem até o mesmo peso do profissional, você saber liderar uma equipe e você falar a mesma língua e levar isso para o paciente de vocês. Então, eu demorei muito para estudar outras coisas. Isso não serve só para a odontologia, serve para tudo, acho que para a vida da pessoa. Se você quer entrar para o lado do empreendedorismo, eu falo autônomo, né, em geral, médico, dentista, advogado, enfim, que vai precisar liderar uma equipe, vocês precisam estudar coisas que vocês não veem na faculdade de vocês. Se vocês quiserem ser bem-sucedidos, se vocês quiserem ter uma carreira com mais segurança, na verdade, né? Porque acaba que a gente trabalha, quando a gente não estuda essas outras coisas de finanças e liderança, mas a gente acaba trabalhando muito, gastando muito dinheiro e acaba nem ver. Vai assim, ué, como é que pode? Eu dei tantos e no final, porque eu não sei nem quanto que custa um procedimento que eu fiz. Não tenho nem ideia de quanto. A resina hoje cobra, ou uma resina ômega, vamos supor que a resina que eu usava, custava R$500. Aí eu cobrava R$100 na restauração. Então, assim, eu não tinha esse conhecimento de fato de finanças, não sabia de fato quanto que eu ganhava. E isso é um erro primário. Então, assim, vocês não podem sair do consultório com. Hoje em dia, eu falo que a gente está vivendo a melhor era, na verdade, né? Porque, assim, quando eu me formei 10 anos atrás, não tinha isso. Então, eu tinha curso online de várias pessoas, tem tanto de marketing como de finanças, enfim. Hoje tem livros de vários autores, de pessoas bem-sucedidas que vocês podem se espelhar. Então, hoje em dia, só não pode ter desculpa, tá, gente? Porque não vai dar. Aí depois você dizer, porque a odontologia tá ruim, porque a medicina tá ruim, porque a concorrência tá... Não tá. Vocês que não estão se preparando o suficiente com tudo, com o mercado em geral, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado todas essas dicas para vocês, tá? Então, se preparem, saiam do óbvio, não estudem só o operacional. Lembra que o paciente de vocês, eles querem ter uma experiência completa daquilo, eles não querem só uma restauração, eles não querem só um botox, eles querem autoestima, eles querem poder sorrir, eles querem várias outras coisas. Então, eu acho que vale a pena vocês se dedicarem um pouco de tempo mais para ouvir o paciente de vocês e estudarem um pouco mais outras coisas que não tem nada a ver com o que você faz de fato. Certo? Então, essa é a minha dica para vocês. É o que eu sempre falo para os meus pacientes ou para os meus alunos, tentem fugir também muito do operacional. A gente da odontologia, a gente é técnico. Desde a hora que a gente entra na faculdade, a gente quer saber se a cuspe do segundo molar está bem feita, do primeiro molar, a gente é muito técnico. Então, quando a gente sai do consultório, a gente sai da faculdade, a gente quer reproduzir isso. E a gente esquece que o paciente às vezes não está nem sabendo não, se ele nem vai ver, ele vai ficar no espelho de cabeça para baixo olhando isso. Ele quer ter uma experiência boa. Então, assim, é ser um bom profissional, ser honesto, ser ético, conversar, ser verdadeiro com o paciente também, né? Isso é uma coisa que eu sempre fui, então, assim, não vai entrar nem como erro, porque é uma coisa que eu sempre fui. Sempre fui muito ética, eu sempre tentei mostrar ao paciente o que dava para fazer, o que não dava para fazer. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa, né, introduzir na nossa rotina diária,
essa conversa franca com o paciente, mostrar os limites também da nossa profissão, até onde a gente pode ir, até onde a gente deve encaminhar o paciente, e estudar coisas que não têm relação diretamente com a nossa profissão, mas tem relação diretamente com a gestão de um consultório, certo? Então, é isso, meus amores, beijão, e espero, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem sugestões de livros, eu também tenho bastante, tá? Sugestão de livros sobre gestão, sobre marketing, sobre... enfim, tenho muitos. Então, assim, se vocês quiserem, podem entrar em contato, que aí eu vou passando pra vocês. Mas não deixem de fazer isso, vai mudar a vida de vocês. E tô entrando devagarzinho no digital, como eu, que não gosto. Mas estou aqui, ó, gravando um vídeo pra vocês. Por quê? Porque é importante, a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que ter contexto, a gente tem que levar também o que a gente sabe, a gente tem que partilhar também, a gente precisa ser visto, porque o mundo hoje está digital, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, beijos, meus amores, até a próxima.